Mas tem outra questão que é o lance da meu corpo, minhas regras. A mulher tem o direito de decidir sobre o corpo. Vocês já devem ter escutado toda essa argumentação em cima disso. Por que a mulher não pode... Por que o Estado ou por que a igreja ela tem que decidir sobre o meu corpo? Esse é o discurso de parte das mulheres. É porque o feto não é o teu corpo. Não, peraí, eu não sou... Não, Não, mas deixa Diz claro que que eu não é tô do grávida. advogado. Eu sou só advogado. Eu não sou uma mulher, eu não estou grávido, só pra deixar claro isso. Tá, mas não é o corpo dela. O feto não é teu corpo. O argumento é todo falacioso. Meu corpo, minhas Já regras. parte o princípio é errado, a premissa é errada, é isso? É, claro. Não é seu corpo. É aquele indivíduo da espécie humana. Que é vulnerável. Será que existe alguém mais vulnerável que o feto? Ele é vulnerabilíssimo. E por que o Estado não deve proteger uma vítima que não pode gritar, que não pode ser defendida? Então, a questão é muito simples. E ainda parte da questão do... Ah, mas eu fui violentada. Que é algo terrível. Terrível, não é? Eu não escolhi engravidar, né? Então, nesse caso... A lei permite. Não, nesse caso a lei permite, mas, claro, a igreja condena veemente. Mas eu entendo a mulher que... eu quero trazer nesse sentido. Nesse caso, não é meu corpo, minhas regras. Tipo, meu corpo foi usado, violentado. eu não tive culpa e aconteceu. Então, e nesse caso, como considerar de uma forma racional que aquela vida tem que ser preservada? Sabe qual que é a grande hipocrisia desse argumento? É que as mesmas pessoas que dizem isso são as pessoas que dizem que a mulher não precisa apresentar um boletim de ocorrência para recorrer ao aborto em caso de estupro. E assim deixam o estuprador livre para praticar mais estupros. Vejam, o estupro no Brasil, desde 2018, se não me engano, é de ação pública incondicional. O que significa isso? Que existem alguns crimes que nós somos obrigados a denunciar desde o momento que nós temos ciência disso. Toda pessoa. Então, se nós soubermos que alguém foi estuprado, nós temos que ir à delegacia denunciar o estuprador. Porém, a bancada feminista, os movimentos feministas, querem que a mulher aborte sem precisar apresentar um boletim de ocorrência. Então, veja bem, por que invisibilizar o estuprador e invisibilizar o feto como se ele fosse um agressor, sendo que ele não é? Porque se a mulher é vítima do estupro, o feto vai ser vítima da morte. Então você está cometendo um crime para consertar outro e não pune o agressor com pena justa. Ele fica livre. Você esconde ele. Isso é justiça? Aonde que isso pode ser justiça? Isso não tem nada de justiça. Isso é só hipocrisia. Talvez em alguns casos a mulher não quer passar, ela já passou por uma humilhação, não quer passar por outra dieta até a delegacia e ter que passar por todo aquele processo. Talvez tenha esse... Pois é, mas ela foi vítima de um crime. E outras pessoas podem ser vítimas também. O que a gente faz? Diz simplesmente que não. Não é assim. No Brasil, o estupro é de ação pública incondicionada. Então deveria ser denunciado, coisa contra a qual as feministas tanto são contra, justamente porque acham que a mulher tem que fazer o aborto sem apresentar nenhum atestado. Ou seja, as pessoas querem mesmo o aborto. Elas querem mesmo. Não é uma questão de é porque não tem jeito. Não, não. Querem normalizar e transformar o aborto numa coisa corriqueira. Padre, se tem algum dado de consequências que acabam se destacando nos países que já têm a aprovação do aborto já há algum tempo, dados ligados à saúde pública, dados ligados à saúde mental, ou à questão da família, o senhor tem alguma informação em relação a isso? Olha, em 2017, quando eu estive no Supremo Tribunal Federal, eu discuti sobre os números do aborto, a parte mais extensa da minha fala, né? E ali eu faço uma regrinha de 3 para mostrar como todos os números apresentados são um absurdo. Né? E ao mesmo tempo mostrar como nos países em que o aborto é aprovado, se fosse no Brasil, eles cometeriam tantas vezes mais. Né? Então vejam,
os dados são muito ruins dos países que aprovaram o aborto. Todos eles aumentaram. Por exemplo, a Rússia, o número de abortos é imenso na Rússia. Depois da aprovação. Depois da aprovação. Desde quando que é aprovado? Eu não lembro, não sei. Esses dados eu teria que ter Estados trazido. Unidos. Né? Estados Unidos foi em 73, a Roe versus Wade, o julgamento da Suprema Corte, que descriminalizou o aborto para todo o território americano, mas essa decisão foi agora revertida pela Suprema Corte. Ah, é? Então, nos Estados Unidos, isso agora acabou sendo uma decisão dos estados. Né? Agora, o que eu também não acho uma coisa... Eu não gosto de nada que vem pronto de cima para baixo. Por quê? Porque se você não faz um trabalho de conscientização sobre o valor da vida na sociedade, o que vai acontecer é que a Suprema Corte pode, digamos, dar uma freada nessa máquina, nesse grande laboratório que se tornou a América, né? Porém, a sociedade vai acabar, de alguma maneira, querendo aquilo, porque ela não foi adequadamente preparada, né? O Brasil é o contrário disso. O Brasil é o maior país pró-vida do mundo. E acontece uma coisa. Se o Brasil cair, o mundo vai entrar numa nova antropologia. Vai ser uma virada de página. É uma mudança de época. O que vem depois disso é bastante enigmático para nós. Padre, a quem ou a que interessa toda essa movimentação? Acontecendo isso. Então, tem um lobby. Isso, tipo assim, é porque realmente quer proteger a mulher? Eu já ouvi muita coisa. Coisas aberrantes, coisa menos, coisas assim. Por exemplo, porque tem uma indústria farmacêutica, dos cosméticos que precisam de um certo... que só tem ali no feto. Eu acho que é alguma coisa no shampoo, no condicionador e em qualquer outras coisas da pele e tal. Então eles precisam disso para poder fabricar aqueles produtos. Ou não, é porque existe um lobby muito maior, da nova ordem mundial, que tal, quanto mais fetos, isso, tá, não sei. Mas a quem ou a que interessa tanto aborto? E que o aborto seja descriminalizado? Tipo, eu queria que o senhor trouxesse aí de nível, tipo, no topo da pirâmide. Desde o Satanás até a aborteira. Eu não queria. Tá, o senhor explicou bem o que eu. O senhor entendeu bem a minha pergunta. Tá bom. Não, então, é o seguinte: sobre essa coisa de aborto e feminismo. Isso é uma coisa bastante recente. Isso começou de uma maneira mais intensa nos anos 80, 70, 80. Um testemunho sobre isso é o da Frances Kessling. Ela tem um livro, entrevista, em que ela conta a história dela, conta a vida dela. Ela foi chamada pelo Conselho Populacional. O Conselho Populacional é uma espécie de organismo fundado pelo John Rockefeller, pelo pessoal da Fundação Ford, para impulsionar a diminuição demográfica. Uhum. Então, eles começaram com técnicas empresariais. Né? E foram empresariais, eu quero dizer, industriais. Então, clínicas de aborto, fábricas de anticoncepcionais, de DIUs, clínicas de esterilização, essas coisas. Né? Mas eles perceberam que não estavam conseguindo o resultado que eles queriam. De fato, na década de 60, o Conselho Populacional foi fundado em 53. Na década de 60, todo mundo tinha muito filho ainda, no mundo todo. Então, eles, no final da década de 60, ali pelo ano de 68, um dos membros do Conselho Populacional, que é o famoso sociólogo americano Kingsley Davis, escreveu um artigo para a revista Science, chamado Política Populacional, os programas atuais terão sucesso? E ali ele propõe uma mudança de paradigma. Ele diz, olha, nós temos que deixar essa via industrial, essa mentalidade industrial, e começar a adotar estratégias da ciência comportamental. Ele era um sociólogo renomado. Só que ninguém entendeu o que ele disse. Na época, uma aluna dele, chamada Adrienne Germain, ela entendeu e ela convenceu o John Rockefeller, né, de que era necessário mudar a perspectiva. Porque os países, a própria USAID, que é um órgão do governo americano para o desenvolvimento dos outros países, né, o desenvolvimento internacional, favorecia o aborto no mundo inteiro. Isso começou a pegar muito mal para os Estados Unidos.
E começou a pegar mal para essas fundações. Ora, então eles começaram a investir no feminismo. Há um relato da Frances Kissling em que ela diz que... A do livro. Que o senhor A falou do no livro. início. Que ela perguntou a um cara lá do Conselho Populacional se houvesse um outro modo de diminuir a população, se eles não adotariam o feminismo ou não apoiariam as mulheres. E ela responde que o cara desconversou. Ela diz isso. Ou seja, não tem nada de amor à mulher. Aliás, porque a mulher que aborta, depois ela sabe onde ela vai parar? Na igreja. Isso é verdade. Culpa. Destruída. Não consegue largar aquilo. Aquilo atormenta a vida dela para sempre. Outro argumento que se tem é que se você não descriminaliza, você pune as mais pobres, porque as mais ricas têm dinheiro, vão para clínicas melhores, médicos melhores e não morrem. E a mulher mais pobre, isso baseando no fato que elas vão fazer de qualquer jeito. Vão em clínicas, qualquer lugar e Corre acabam risco de vida. corre risco de vida. Esse tipo de argumento é outro argumento que invisibiliza o feto. Parece que só existe a mulher. Aí o feto. Tá, ela corre risco de vida, mas ela tá matando o feto. Então, a Frances Kissling disse isso nesse mesmo livro de entrevista, que é necessário invisibilizar o feto, porque quando você fala de feto, quando você fala de bebê, todo mundo já se paralisa. Então você tem que invisibilizar, você tem que jogar o foco todo na mulher, como se não existisse o bebê. E você utiliza palavras, substitutos, né? Eufemismos. E assim você vai. Agora, de um zigoto para um embrião, para um feto e para um bebê, a diferença é de mero desenvolvimento, mas é o mesmo ente que está ali se desenvolvendo, ele tem a mesma identidade e mesmo essa divisão, ela tem algo de arbitrário, ela não é totalmente arbitrária porque o desenvolvimento existe, mas ele não é um desenvolvimento em descontinuidade, tipo, você deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. Entendi. É um desenvolvimento orgânico. Contínuo. Contínuo. Porque essa é a definição de vida.